Olá pessoal, no vídeo de hoje nós abordaremos o tema probabilidade. Antes de definirmos probabilidade propriamente dita, nós apresentaremos alguns conceitos que formam como um todo o conceito final de probabilidade. Então, vamos ao conteúdo. Então, pessoal, primeiro definiremos o que é um experimento aleatório. Um experimento é considerado aleatório na probabilidade se, mesmo repeti-lo um número considerável de vezes, da mesma maneira o resultado obtido é sempre imprevisível. Ou seja, por mais que repitamos o nosso experimento, por mais que venhamos a repetir um determinado experimento, nós nunca saberemos com certeza, teremos 100% de certeza o que vai ocorrer nesse experimento, o que teremos como resultado final, e isso se caracteriza como experimento aleatório. Por exemplo, quando eu lanço uma moeda, eu tenho duas faces na moeda, cara ou coroa. Quando eu jogo a moeda e ela cai no chão, não tem como eu prever se cairá a face voltada para mim, cara ou coroa. Eu não sei, eu não posso dizer com certeza que vai dar cara ou com certeza que vai dar coroa. Uma pequena observação. Isso quando nós falamos de uma moeda honesta. Claro que podemos ter uma moeda viciada, que toda vez que nós jogarmos ela e ela cair no chão, ela sempre terá como resultado uma única face, ou cara ou coroa. Mas como aqui vamos considerar moedas honestas, não tem como nós sabermos ao certo qual é a face da moeda que será resultante do lançamento da moeda, se será cara ou se será coroa. A mesma coisa no lançamento de um dado. Considere um dado da mesma forma que a moeda honesta, que não seja viciado e não tenha um único resultado ao jogá-lo. No lançamento de um dado honesto, um dado considerando 6 faces numeradas de 1 a 6, não temos como prever, o resultado obtido com a face virada para nós, ao lançarmos o dado e ele cair no chão. Não temos como saber se dará 1, se dará 2, 3, 4, 5 ou 6 como resultado. Então, estão aí exemplos de experimentos aleatórios.
Bom, então, pessoal, outro conceito que nós vamos apresentar é o conceito do espaço amostral. Então, dado um experimento aleatório, que nós já sabemos o que é um experimento aleatório, o espaço amostral é o conjunto de todas as possibilidades de resultados do experimento aleatório. Então, o que acontece? Né? Será um conjunto onde terão os elementos, né, dentro desse conjunto, do qual esses elementos são todas as possibilidades de resultado que podemos obter no experimento. Por exemplo, no lançamento de um dado é possível obter 6 resultados diferentes. Então eu tenho aqui o meu conjunto E, que eu vou representar pela letra E, que é o espaço amostral, e, né, como eu represento os elementos desse conjunto, né, eu coloco eles entre chave e separo eles entre vírgulas. Então se eu for lançar um dado, né, numerado de 1 a 6, né, com 6 faces, as possibilidades de eu obter como resultado são 1, né, é um dos resultados, 2, 3, 4, 5 e 6. São todos os resultados que eu posso obter, né, ao lançar o dado. Um deles, né, eu vou obter. O número de elementos, no caso de E, né, que é o espaço amostral, a gente representa, né, por essa nomenclatura N de E, que são quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 6 elementos. Assim, nós temos o nosso primeiro exemplo de um experimento aleatório e todas as possibilidades que nós podemos obter nesse experimento aleatório, a gente elencando esses elementos dentro deste conjunto, né, nós temos que esse conjunto é o espaço amostral. E o número de elementos do espaço amostral neste exemplo é igual a 6. Então, exemplo número 2, no lançamento de uma moeda é possível obter 2 resultados diferentes. Quais são esses resultados? São os elementos do espaço amostral. Então, eu posso obter cara ou posso obter coroa. Então, eu tenho aqui os 2 elementos do espaço amostral. Então, o número de elementos do espaço amostral é novamente representado pelo N de E, que é igual a 2 elementos. Então, eu tenho 2 elementos no meu espaço amostral. Bom, outro conceito, evento, é o conjunto A que contém as possibilidades do espaço amostral que deseja se obter. Então, o que deseja se obter do espaço amostral, né, é o que a gente vai chamar e vai constituir, né, o evento. Né? O evento a gente vai representar comumente pela letra A, mas poderia ser letra B, letra C. Quando nós tivermos mais de um exemplo, vamos utilizar outras letras do alfabeto para representar o evento. Então, exemplo. Deseja-se obter um número par no lançamento de um dado. Então, eu desejo obter um número par quando, né, eu for lançar um dado. Então, se eu quero obter um número par, quais são os números pares entre 1 e 6, contando com 1 e com 6, claro, que fazem parte das faces do dado. Então, os números pares são
2, 4 e 6. Então, se eu desejo obter o número par no lançamento de um dado, eu tenho esses elementos no meu evento, né? É o meu evento. Então, o número de elementos de A, que a gente vai chamar de n de A, ele será igual, neste caso, a 3. Então, eu tenho 3 elementos no meu evento. Bom, exemplo número 2. Deseja-se obter um número primo no lançamento de um dado. Então, eu tenho aqui que os meus elementos de A, dessa vez, devem ser números primos, né? O primeiro primo que nós temos, né? De 1 a 6 é o número 2, né? Que é o único primo par. Então, nós temos o número 2, depois nós temos o número 3, que é um número primo, ou seja, número primo, aquele que é divisível por ele mesmo e por 1 apenas. Então, nós temos aqui o nosso outro número primo, 3. O outro número primo, entre 1 e 6, é o número 5. Né? O número 5 só é divisível por ele mesmo e por 1. Então, temos aí 3 números primos, né? Entre 1 e 6, né? O total de primos que nós temos entre 1 e 6. E são esses primos que compõem o meu evento, no caso de eu desejar obter um número primo no lançamento de um dado. Então, o número de elementos de A é representado por n de A. Se o evento fosse B, seria n de B. O número de elementos do evento, neste caso, também assim como o exemplo 1, é igual a 3. Então, pessoal, finalmente introduziremos o conceito de probabilidade. A probabilidade P de um evento A acontecer a partir de um experimento aleatório é dada pela razão entre o número de elementos do evento e o número de elementos do espaço amostral. Em outras palavras, matematicamente escrevendo, temos que a probabilidade de um evento A acontecer é igual ao número de elementos do conjunto A, que é o do evento, dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então tá aí a definição de probabilidade. Então, exemplos. Número 1. A professora de música vai escolher 2 de suas alunas para um teste, uma para tocar violão e outra para cantar. Ela vai escolher entre Gabriela, Helena, Luma, Leila, Bárbara e Lorena. Sabendo que todas tocam violão e cantam, qual é a probabilidade da professora escolher Helena para tocar violão e Gabriela para cantar? Então, primeira coisa é descobrir quantos são os elementos do meu espaço amostral, quais são todas as possibilidades possíveis de duplas que podemos ter. Então, todas as possibilidades possíveis de dupla que nós podemos ter, né, a quantidade de elementos do espaço amostral, né? Então, eu tenho que escolher uma pessoa, né,
para tocar violão, né? E, né, pelo princípio multiplicativo, e escolher uma para cantar. Então, eu vou escolher uma menina para tocar violão e uma menina para cantar. Sendo que eu tenho quantas meninas, né? Quantas alunas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 alunas. Então, eu posso escolher 6 alunas, porque todas elas sabem tocar violão e cantar. Então, eu posso escolher qualquer uma das 6, né, para tocar violão. Mas se eu escolho uma para tocar violão, né, sobram quantas para eu escolher? Dentre essas 6 para cantar. Eu já escolhi dentre as 6 uma. Sobram quantas para eu escolher uma menina para cantar? Sobram 5 possibilidades. Então nós temos, pelo princípio multiplicativo, que o número de elementos do espaço amostral, todas as possibilidades que nós temos de escolher 2 meninas, uma para tocar violão e uma cantar, é 6 vezes 5, que é igual a 30. Então esse é o número de elementos do meu espaço amostral. Bom, agora eu tenho que saber o número de elementos do meu evento. O que seria o meu evento que eu desejo obter? Né? Eu quero que Helena toque violão e Gabriela cante. Né? Então, Helena para tocar violão e Gabriela para cantar é uma possibilidade de todas que nós podemos obter. Então, Helena, Gabriela, né, eu escolhendo nessa ordem, Helena para tocar violão e Gabriela para cantar, Helena, Gabriela é um elemento, né, que a gente tem dos 30, né, Helena e Gabriela, é uma dupla, né, um elemento que nós temos dos 30 elementos do espaço amostral. Então, nós temos um elemento no nosso evento. Então, a probabilidade, né, de eu escolher Helena para tocar violão e Gabriela para cantar é dada por a probabilidade de A, que é o evento, é igual ao número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral. 1 sobre 30. Tá aí a nossa probabilidade em fração. Bom, se nós quisermos escrever essa probabilidade em porcentagem, basta dividirmos o 1 pelo 30. Ao dividirmos 1 por 30, teremos 0,03 aproximadamente. Né? Teremos 0,03 aproximadamente como resultado. Bom, transformado a fração em número decimal, nós temos que, em porcentagem, 0,03, para eu transformar 0,03 em porcentagem, eu tenho que andar 2 casas para a direita. Ao andar 2 casas para a direita, eu obtenho 3,0, que é o mesmo que 3. Bom, ao andar 2 casas da esquerda para a direita, eu tenho 3 e caracterizo esse andar com a porcentagem. Então, as chances de nós obtermos Helena para tocar violão e Gabriela para cantar são de 3%.
Então, pessoal, exemplo número 2. No lançamento de um dado honesto, qual a probabilidade de sair a face com o número 4? Então, né, nós já vimos, né, que todas as possibilidades, quando eu lanço um dado, né, me dá como número de elementos, né, do meu espaço amostral igual a 6, né, porque pode sair o 1, 2, o 3, o 4, o 5 ou 6. Então, eu tenho 6 elementos no meu espaço amostral. Então, eu quero que saia o 4, né? Então, no meu evento, eu vou ter quantos elementos? Um elemento, apenas o número 4, porque eu quero que apenas saia o número 4. Então, o número de elementos do evento é igual a 1. Logo, a probabilidade, né, de sair a face com o número 4 no lançamento de um dado é de 1/6. Né? Dividindo 1 por 6, teremos 0,167 aproximadamente. Então teremos aproximadamente 0,167. Se andarmos duas casas com a vírgula, teremos 16,7% aproximadamente de chances de se obter a face número 4 no lançamento de um dado. Então, a probabilidade de não sair a face com o número 4, bom, novamente, nós temos que o número de elementos do espaço amostral é 6, né, porque eu estou lançando o dado e ainda, né, há a possibilidade de cair qualquer uma das 6 faces, né, numeradas de 1 a 6, então o número de elementos do espaço amostral é 6 e o número de elementos do evento qual será? Eu quero a probabilidade de não sair a face com o número 4. Então pode sair a face com o número 1, com o número 2, com o número 3, com o número 5 e com o número 6. Né? Eu não posso ter o 4. Então eu tenho 5 elementos no meu evento. Né? Então o número de elementos do meu evento no item B é igual a 5. Logo, a probabilidade, né, de não sair a face 4 no lançamento de um dado é igual a 5/6. 5/6 em porcentagem nos dá aproximadamente 0,833. Então, andando duas casas com a vírgula, a probabilidade aproximada de não termos um resultado que seja a face com o número 4 é de 83,3%. Bom, uma observação. A soma das probabilidades de todos os elementos do espaço amostral é sempre quanto? Né? No exemplo número 2 temos que a probabilidade de obter o número 1 somente é de 1/6. Né? Porque eu vou ter um elemento no meu espaço amostral, que é o número 1, no meu evento, que é o número 1, e no meu espaço amostral terei 6 elementos novamente. Então, se eu somar isso, né, com a probabilidade de sair 2, né, novamente eu vou ter 1/6. Né? Por quê? Porque eu quero somente que saia o número 2. Então, eu tenho somente um elemento no meu evento. E, novamente, 6 elementos no meu espaço amostral. Mas a probabilidade de sair 3, novamente 1/6. Probabilidade de sair 4, novamente 1/6. Probabilidade de sair 5, novamente 1/6. Probabilidade de sair 6, novamente 1/6. Se nós somarmos, né, todas essas frações, nós podemos repetir o denominador e somar os numeradores. 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1, 5, mais 1, 6. Então, nós teremos 6/6. 6 divididos por 6 resulta em 1. Então, a soma das probabilidades de todos os elementos do espaço amostral é sempre igual a 1. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo abordado nesse vídeo. Eu espero que dúvidas tenham sido tiradas através dessa videoaula e no próximo vídeo trabalharemos exercícios sobre o conteúdo de probabilidade apresentado nesta aula. Então,
Um grande abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo.